falar sobre MBA em gestão para concessionárias e o nosso convidado é um dos alunos da turma. Ó, entrou aí o seu Rogers Lira. Olá, Tudo bem, Rogers? Duda. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tá Como me vai por ouvindo? aí? Tá tudo bem. Tá me ouvindo Te bem? ouço super bem. Que bom. Maravilha. Você está em Recife? Eu hoje estou em Hoje Natal, está em Rio Grande do Norte. Natal. Muito bem. Então mas tá com calorzinho aí. Tá, sim. Aqui é a Cidade do Sol, conhecida no Nordeste como a Cidade do Sol. Como você deve imaginar, não posso dizer o mesmo aqui do Sul, né? Eu estou aqui falando de Blumenau, Santa Catarina, e está um baita frio. Pode ver aqui minha roupa, né? Mas isso é É, normal. Muito você, bem, então deixa eu fazer uma breve introdução aí de quem é o Rogers Lira, né? O Rogers, ele é um dos nossos alunos da primeira turma do MBA em Gestão para Concessionárias. É, ele já está há mais aí de 30 anos de experiência no ramo automotivo, né? Então, atualmente é um dos diretores de pós-vendas aí do grupo PG Prime, né? Já trabalhou também em bancos. Me corrija se eu estiver errado, mas você trabalhou já no Itaú, já trabalhou no banco da Chevrolet. isso, isso. No banco da Chevrolet, inclusive, foi por um longo período, né? Pelo que eu estou vendo aqui, foram mais de 10 anos aí, trabalhando em Isso, banco de montadora. Bacana, isso. legal. Trabalhou na montadora também, ou seja, você teve a visão de concessionária, de banco e de montadora, né? Isso. Muito Ah, bacana. aham. Assim, começando um pouco, me apresentar. Primeiro, Júlia, é uma honra tá participando aqui com você. Obrigado pelo convite. Imagina, É a honra é sempre, minha. é sempre bom compartilhar conhecimento. É, e assim, eu estou muito motivado com esse MBA que eu estou fazendo, tá? Eu acho que foi uma ideia maravilhosa de juntar essas pessoas do mercado automobilístico. A gente vê que automotivo, titulares participando, né? Você como diretora também, titular. E assim, um nível muito bom dos professores. Meu dia começa muito cedo, de 5 horas da manhã, Opa, e assim, quando chega às 7 horas, eu estou super motivado e animado, porque as aulas realmente são muito dinâmicas. legal. Então, assim, quem ainda não se matriculou, né, Júlia? Abriram agora novas turmas, né? Vai abrir agora as inscrições. E quem não se matriculou ainda, se matricule, porque vale a pena. A gente Legal, está o Rogers, grande vendedor aí, ó, vendendo o MBA para mim. Muito obrigada, Rogers. Não, mas a gente tem que falar, porque realmente é como eu estou me sentindo, assim, né? Legal, Estou me sentindo um garotão novamente, porque realmente tem agregado bastante. que bom. Esse, além desse daí, eu estou fazendo, no final de semana, eu faço um presencial também, né? Então, assim, é importante, e principalmente o último módulo que nós tivemos aí com o Tiago Alves, sobre gestão comercial, ecossistema de vendas, pela movimentação lá do grupo, você viu que como foi bom, né? Movimentado, Sim, os exercícios, está todo mundo muito animado no grupo. foram muitos Realmente, feedbacks positivos ali dessa última matéria também, né? Vocês já estão na quinta matéria, né? Semana que vem começa a sexta. isso. E sensacional. Essa semana já bateu saudade, né? Porque é semana sim, semana não. Então, assim, a gente já fica na expectativa de voltar. E o interessante é que chega 10h20, 10h30, que é a hora que encerra, e a gente ainda fica batendo papo, trocando ideias. Esse benchmark é muito importante. Parabéns, Júlia. Valeu, Você tem aqui parabéns, um vendedor. parabéns a vocês aí, alunos que estão tão engajados, né? Porque não adianta nada também se matricular, ficar lá com a câmera fechada, o microfone fechado, quietinho. E eu vejo que vocês são uma turma que participa muito, né? Vocês trocam muita ideia, movimentam aquele WhatsApp, movimentam no Zoom ali, quer dizer, no Teams, né? Isso. Porque é justamente essa troca que é o que é bacana, né? Não ficar só aquela coisa do professor falando, 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 e a turma só escutando, todo mundo quieto.
Então eu vejo que vocês são uma turma bem ativa. Parabéns aí para a turma toda, né? Falando para todos os 50 aí. Isso, Legal. ótimo. Que bom, aí só me apresentando um pouco, né? Você Isso. falou no início, eu comecei a minha carreira lá com o meu pai. Com 12 anos eu já comecei trabalhando com ele. Meu pai, ele era mecânico e aos 12 anos eu fui lá para ajudar ele, porque minha ideia naquela época não era nem do trabalho, e sim era aprender a dirigir. Aí eu queria aprender a dirigir, eu fui para lá, para a oficina e comecei lá com ele. Tinha uma oficina de bairro, só que eu vi que não era aquilo que eu queria para mim. Aí eu acabei entrando fiz um concurso na época, antes desse concurso, eu fui um jogador de futebol amador, né? Aí joguei 2 anos no clube aqui, mas era perna de pau, aí eu digo, eu vou estudar que é melhor. Como eu sou perna de pau, é mais futuro estudar. Sim. Fiz o concurso no Banco do Nordeste, na época, que tinha concurso para bolsista. Aí passei 2 anos lá nas áreas do Banco do Nordeste, na área de tecnologia, atendimento ao público. E aí não teve concurso interno, acabei saindo. Como eu já estava na área de bancos, aí acabei entrando no Unibanco. Passei pela prefeitura da cidade do Recife, fui funcionário público também, mas por um período só de 1 ano. E aí ingressei no Unibanco, que hoje é Itaú. Passei 1 ano lá no Unibanco, e quando eu saí do Unibanco, aí eu fui para o maior tempo, né, de experiência, que foi no Banco GM, que é o banco da montadora, da General Motors, que foi a minha maior escola, né? Foi realmente onde eu aprendi bastante. Passei 15 anos lá no Banco GM, pelos diversos setores, cobrança, crédito. Eu peguei Legal. toda aquela mudança, né, da mesa de análise que eu cheguei a aprovar na época. O cadastro era aprovado com visitas. A gente ligava o SPC na época, identidade, CPF, ligava para uma referência aqui, outra ali e aprovava o cadastro, né? Não tinha mesa Interessante. de análise. Às vezes demorava 2, 3 dias, porque você tinha que visitar, e o risco Interessante. era muito grande naquela época, né? E aí, depois veio a mesa de análise, a gente implementou a mesa de Nossa, análise, deve ter o sido uma Banco GM fez mudança gigantesca, né? Essa mudança de cultura, né, na época. isso. E assim, Júlia, como foi essa mesa de análise? Uma coisa ainda bem arcaica, né? Porque você passava um fax para o escritório do banco, e no escritório tinha umas pessoas que analisavam dessa mesma forma. Só que aí recebia de todo o Nordeste, né? Que o banco aqui representava o Nordeste. Aí você aprovava. Aí depois veio a implantação realmente de tecnologia. Começou. Foi na época também que o Banco GM, eu participei também dessa transformação, o Banco GM, ele trouxe o FNAI para o Brasil, que o FNAI já existe há muito tempo nos Estados Unidos, tal. Aí ele trouxe para o Brasil e a gente implementou nas concessionárias da GM na época o departamento de FNAI, né? Finance and Insurance, né? Seguros. Uhum. E aí foi centralizando e aí chegou até os dias de hoje que você aprova por reconhecimento facial em Sim. 2 segundos sua ficha, já tira o carro, você não vai nem na concessionária. E como esse é um Aí, departamento que ele tem cada vez mais se tornado importante, né, para a rentabilidade da concessionária, né? isso, É, verdade. você não vende mais só o carro, né? Você vende o carro, o financiamento, o embelezamento e tudo mais. Tudo faz parte para a gente conseguir compor ali o nosso Isso. ganha-pão, digamos assim, né, na concessionária. Exatamente. E a rentabilidade dos veículos cada vez menor, então você tem que performar, que eu costumo dizer, a concessionária hoje ela é um shopping center, né? Então, se o cliente vai lá, você tem que ter todas oferecer e ofertar tudo para ele, né? Você tem que atender, ele não pode sair dali sem nenhum atendimento. E aí, no Banco GM, eu recebi um convite para ir para a montadora. Então, ali eu já desenhava a minha carreira, né? Eu fui do banco, aí agora eu estou na fábrica, que era um desejo que eu tinha também. Aí foi aí quando eu comecei a ingressar no pós-vendas. Aí eu fui ser o regional, aquela pessoa do pós-vendas que atende a concessionária.
passei 3 anos na General Motors, né? Que é Todo só coisa tranquila para resolver, assim, né? Não tem pepino, todo dia é uma paz. isso, né? Assim, e foi a minha maior escola. É. Tudo que eu levo hoje, é claro que a gente foi aprendendo, mas a General Motors foi uma grande escola para mim. Porque tudo que eu aprendi, que eu implemento hoje, eu aprendi na montadora. Porque a montadora, Júlia, ela investe milhões e milhões em pesquisas, bilhões em pesquisas, e aí chega para o distribuidor já com tudo que o distribuidor tem que fazer. Por quê? A montadora depende do distribuidor. Então, assim, e aí eu comecei a implementar isso. Aí, quando eu saí da General Motors, eu pretendia sair da montadora e vir para a rede na idade que eu estou hoje, tá certo? Mais ou menos 50 anos, 51, era o que eu planejava. Uhum. Só que eu antecipei essa ida para a rede por questões de propósitos internos na família, que eu precisava evoluir questão financeira, Uhum. e aí eu antecipei essa ida para montador, para a rede, para o distribuidor. E foi a melhor decisão que eu tomei, assim, na minha carreira, porque eu passei 18 anos do lado da montadora e já estou há 14, Uhum. praticamente 14 anos do lado do distribuidor. E realmente é onde você faz o doutorado, né? Porque é onde tudo acontece. A montadora está lá, ela manda os produtos dela para você vender, e nós que somos o Sim. comerciante na ponta e temos que negociar com o cliente, né? Tem aquele Temos que atender o calor cliente. da venda do cliente ali no balcão, olho no olho, né? Que a montadora acaba não tendo muitas vezes essa Isso, visão porque ela está exatamente. distante lá em outra cidade, né? Isso, exatamente. E aí, nesses 14 anos, passei por 4 grupos, né? O meu primeiro grupo foi o grupo Brandão, o grupo Topvel, um grupo que eu tenho um carinho especial muito grande pelo titular João Brandão, que foi minha primeira experiência lá. Então, passei por grupos pequenos, médios e grandes, e assim, lá foi o meu início, onde tudo começou, onde eu aprendi bastante, principalmente com ele, né? Passei 5 anos lá. De lá eu saí, vim para o grupo Parve, que Uhum. foi outra escola também para mim, onde eu passei 8 anos no grupo Parve, aprendi bastante lá. O Pedro, o Breno, o pessoal lá, tem um carinho Sim, especial por eles. Você conhece, deve conhecer. E conheço, também conheço. aprendi bastante, um grupo bem estruturado também. Então, assim, você bastante conhecimento e trocas de informações. E aí fui moldando, né, toda a minha experiência, tudo que eu aprendi na montadora, na Topvel, na Parve. Passei uma temporada também no grupo Pedragon, que é o grupo Chevrolet, e há 2 meses, na realidade em janeiro, eu decidi tirar umas férias para mim. E aí, digo, eu vou ter que tirar umas férias aí, queria tirar uns 6 meses, que realmente eu estava precisando, muito cansado. Bateria, a luz do combustível, aquela luzinha amarela acendeu, Fazer um e aí eu tomei uma sabático. decisão. É, eu estava há 8 anos praticamente sem tirar férias, Uhum. aí eu resolvi dar uma descansada. Aí conversei com a família e tal, e pedi licença lá, o pessoal da Parve, e fiquei até março, mas pensando que ia ficar uns 3 meses. E quem disse que eu consegui, né? Aí tirei Te 15 dias, acharam? tirei 15 dias, aí estou aqui há 60 dias aí com a Bílio, que é uma É. pessoa espetacular também, um cara bacana, que eu gosto demais, já conhecia ele. E aí começando o trabalho com a Bílio, né? E um Implementar, parênteses que a Abílio será um dos nossos professores, inclusive, né? Ele fiquei vai dar aula sabendo, no quarto pilar sobre desafios do mercado automobilístico, né? Desafios e tendências do mercado automobilístico. Ele vai estou dar essa matéria no ano que sabendo. vem. É. Professor Abílio. Aí ele já deu o recado, disse, olha, estude, viu? E pense, porque Eu é não vou daqui, dar moleza na estude. prova, ele já mandou para você ali. Estude, viu, Rogers? Aí, assim, aí eu tô há 2 meses com a gente está começando o trabalho, eu apresentei o planejamento inicial a curto prazo para ele, planejamento estratégico, e aí a gente começou o trabalho, né, Júlia? E tá aí. Essa é Excelente. a história de
a minha Muito, história até hoje. muito bacana conhecer mais da tua história, né? Eu já tinha lido ali o teu LinkedIn, que tem lá, consta, mas é muito diferente ouvir você contando, né? E aí até quero começar a te fazer umas perguntinhas aí para a gente ir no nosso bate-papo. É, desse todo Oi? Júlia? tá. Não, beleza. É que deu uma piscada aqui, mas acho que eu Cortou, voltei. cortou, é. Beleza. A pergunta que eu ia te fazer, assim, né? Todos esses aí 30 anos de bagagem, né? É, quais foram as maiores mudanças? Você já mencionou ali do FNAI, né? Dessa questão de que antes. Do FNAI não, desculpa, do banco, né? Que antes você fazia análise de crédito visitando e ligando, e hoje em dia é tudo com algoritmo, software, né? Mas Isso. agora falando do lado de concessionária aí, que você já está também há uns bons anos, né? O que que você visualizou assim que mais mudou, né? Maiores mudanças nesses últimos tempos? Júlia, assim que eu percebi, primeiro, a profissionalização e a conscientização dos titulares Uhum. da importância do pós-vendas. Esse é o Hum, primeiro ponto, verdade. porque hoje, Você ia começar a falar assim, agora. ok, Opa, agora sim. voltou? Voltei. Espero que ninguém tenha se machucado com a queda. Mas você ia mesmo começar a falar ali dessa importância que os titulares começaram a dar agora para o pós-vendas, né? Que até então talvez Isso. era um patinho feio ou não tinha muita importância, né? Não, na realidade, você está me ouvindo bem? Tá, Tô, né? perfeito. Tá. Uhum, O que é que você perguntou a mudança nos últimos anos que eu vi no pós-vendas? Primeiro, como eu fui de montadora, eu enxergava bem isso. Primeiro, a questão da profissionalização e conscientização do titular da importância do pós-vendas. Pela pressão das margens de veículos, pela exigência de cliente que aumentou, né, no pós-vendas, pelas variáveis de montadora que vale. Houve uma mudança de alguns porque gostavam do pós-vendas. Eu tive o prazer de trabalhar em grupos que o titular gosta do pós-vendas. Isso uhum, facilita, porque quando o titular ele realmente gosta e sabe que é importante, as coisas acontecem. E teve também empresas que teve que mudar porque senão ia sumir. uhum. E por incrível que pareça, ainda tem hoje empresas que acham que não é importante. Sim. Então, dá um exemplo assim, a funilaria. A funilaria era um departamento antigamente que ficava lá no fundo da concessionária, que o titular não ia nem lá ver, ele nem gostava de ir, Hum, porque só dava prejuízo, era desorganizado. Hoje não. Hoje cada centro de custo tem que dar resultado. claro. Não existe centro de custo que dê prejuízo. Se dá prejuízo é porque não tem o processo, nem tem a pessoa certa. E é o Exato, que faz a diferença, pessoas e processo. Então, assim, exato. essa foi a primeira que eu percebi. Segundo, a segunda mudança, a digitalização dos processos. Isso também foi uma mudança muito grande. Hoje nós temos agendamento online, aplicativos, atendimento de tablets na recepção, tudo isso voltado para a eficiência no atendimento ao Como cliente. faz Entendeu? diferença, né? Porque quando o cliente ele não encontra essas facilidades, assim, o pós-vendas não é uma coisa gostosa para o cliente de uma maneira geral, né? Ninguém sente assim, um grande prazer de fazer revisão no seu carro, né? Hum, Salvo quando você quer realmente, não, quero fazer um embelezamento no meu carro, quero fazer uma coisa diferente e tal. Salvo esses casos assim, não digamos, é um calo no sapato do cliente. Então, se você ainda não facilita a vida dele, você hum, vai estressando, a pessoa vai ficando irritada, né? Então, é importante ter exatamente. essas ferramentas. Exatamente. Então, a digitalização dos processos, os diagnósticos, né, eletrônicos, hoje, cada vez mais, os carros são. Você tem que ter diagnóstico, você tem que ter equipe preparada, o monitoramento dos veículos hoje de forma remota. Eu trabalhei com a marca BYD, por exemplo, que
as atualizações são feitas pelo aplicativo, né? Como outras marcas também, que tem Volvo e tal. Uhum. E cada vez mais é o que vai acontecer, né? Então, os carros cada vez mais eletrônicos, o cliente, a montadora, ela faz a atualização por lá mesmo e Uhum. acaba que o cliente, a tendência é que ele visite menos a concessionária. Ah, Verdade. outro ponto que eu achei que mudou também, a integração do departamento com o departamento de vendas. Uhum. Até nos projetos, Júlia, você que é titular também, até e como nós aqui tem Audi, né? Sim. Até nos projetos da montadora, a área está integrada com pós-vendas, né? Você vê que tem uma mudança da própria montadora, da própria concessionária, essa integração cada vez mais com pós-vendas, prospecção de clientes lá na oficina. Então, isso também mudou muito, que antigamente isso era bem separado. Com E certeza. a eletrificação dos carros, né? Quer dizer, voltou com mais força, né? Porque já foi, já voltou, já foi, já voltou, e agora, pela quarta vez aí, vem com força total e veio para ficar, né? E Eu aí acho que entra essa essa parte de você treinar a equipe, né? Porque você tem que fazer toda uma adaptação, tanto na estrutura da concessionária, ver os EPIs adequados, fazer os cursos para, né, não ter nenhum acidente maior ali e tudo mais. Então tem toda essa parte de adaptação também das pessoas, né? Não é só a isso, exatamente. tecnologia, o carro chegar, né? Você tem que adaptar a equipe para poder atender esse carro, né? Adaptar a equipe, exatamente. Legal. Assim, hoje em dia o mecânico, eu me lembro do meu pai, né, que eu citei aqui no início, que eu ia lá trabalhar com ele. Meu pai, na época você não é da sua época não, viu, Júlia? Que você é novinha ainda não. Mas macaco jacaré. Meu pai levantava o macaco jacaré, ficava embaixo do carro, ficava todo melado, a roupa dele era toda melada de óleo, de graxa. Hoje em dia não tem mais isso. O mecânico hoje ele trabalha, dá para trabalhar com a luva branca, né? Porque os carros É, hoje são tecnológicos e, entendeu? Então, assim, esses quatro pontos, eu acho que a visão do legal, setor nesses anos, eu acho que foi o que mudou. E legal, sim, tem legal. mais um ponto também, Júlia. O cliente, né? O cliente ele está mais exigente. Hoje, eu acho que é um ponto também que, que mudou bastante hoje, né? Cada vez o cliente mais exigente, É o que acontece ele tem mais muito aqui, informação. muito mais antigamente, bem antigamente, nós tínhamos pouquíssimas marcas, né, disponíveis. Então, acaba que o cliente fica sem tanta opção, ele meio que tem que aceitar o que tem, né? Fica naquela situação. Conforme as marcas vão entrando no Brasil, no mercado, vai tendo mais e mais concorrência, o jogo vira, né? Então, quem tem que se adaptar não é mais o cliente a empresa, e sim a empresa é o cliente. A Então, prova muda, né? disso, a prova disso, Júlia, eu tive recentemente lá na GWM, né, no Cajamar, no centro de distribuição de peças dele lá. Uma coisa assim até bacana que eu achei, eles abriram um armazém de peças para a gente olhar, tirar foto, Legal. que fica inclusive do lado lá da BMW, a própria BYD também. A chegada dos veículos hoje, os veículos eles vieram completos, né? Uhum. Então, assim, eles vêm completo, com tecnologia, com bom acabamento interno e Uhum. no custo acessível. Então, assim, as montadoras tradicionais, elas estão tendo que correr contra o tempo e trazendo um produto com baixo custo, né? Sim. E aproveitaram justamente essa questão da baixa do imposto nesse período e você vê a própria BYD aí, até navio ela tem, né, para facilitar. É, Então, assim, os chineses eles não chegaram para brincar é e verdade. cada vez mais eles falando em custo de manutenção baixa Sim, e retenção do sim, cliente. Então, sim. eles querem vender não só um carro para o cliente, eles querem vender o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto. Então, assim, esse é o projeto. Então, Para a eu acho que pessoa isso nem pensar ajudou. mais em sair da marca, né? Meio que assim, como às vezes acontece isso com o celular também, né? Isso. Você vai se adaptando tanto àquela marca e às configurações. Então, por exemplo, eu no caso aqui uso o iPhone.
Eu até já cogitei várias vezes ir para o Samsung, só que daí eu paro para pensar assim, meu, mas eu vou ter que configurar tanta coisa diferente para deixar do meu jeito e mudar. E como os carros estão cada vez mais entrando com essa tecnologia, pode ser que lá na frente isso seja uma questão para carros também. Hoje ainda não é o caso, né? Porque hoje você não tem essa configuração, essa especificidade, mas quanto mais tecnologia eles começarem a embarcar no carro, mais a gente vai ficar depois com essa, digamos, retenção. Você meio que se obriga a ficar na marca porque vai dar muito trabalho trocar de marca, né? Isso. Então é uma coisa para a gente ficar atento aí no futuro, né? É, Não está acontecendo ainda, mas provavelmente vai exatamente. acontecer. Eu Exatamente. queria te perguntar também, ainda dessa parte de mudanças, porque eu vi lá no teu LinkedIn que você colocou sobre automatização de KPIs e que isso melhorou muitos processos lá na época que você estava no grupo Parve, né? Isso também é uma questão de você trazer tecnologia e tudo mais. O que que você consegue, até você, lá no LinkedIn você coloca, acho que melhorou no departamento de peças, né? E, Os resultados. Como é que foi essa dinâmica? assim, o BI, eu trabalho com BI desde 2008. E, inclusive, quando eu era da General Motors, como eu falei para você, que foi uma escola muito grande para mim. E naquela época que eu trabalhei na General Motors, eu fui apresentado o BI, o Business Intelligence, né? Uhum, Para quem não conhece. Naquela época, eu era o gerente de atacado de peças, região Nordeste. Então, eu era quem fazia a nomeação dos distribuidores de peças. Só para dar um contexto para você, a General Motors, por muitos anos, ela foi líder na questão do pós-vendas, de venda de peças. Ela tem uma estrutura muito forte e agressiva na venda de atacado, né? Hoje a Fiat está bem forte nisso aí também, a Renault também, a Ford já foi no passado, antes dela sair do Brasil. Então, assim, a General Motors, ela tinha essa pegada muito forte. E aí eu nomeava os grupos. E aí foi nessa época que a gente começou com essa questão de tecnologia de BI. O que é que na época a gente tinha um mapa de calor, né, dos clientes, onde é que estava o cliente. Você sabia, por exemplo, um amortecedor do o amortecedor do Onix, do lado traseiro, qual era a região que mais vendia. Então a gente tinha toda essa informação. uhum. E com o tempo foi chegando outros concorrentes, né? Outros concorrentes, e hoje a gente tem uma infinidade de, de BIs aí, Power BIs. Hoje eu nunca fui bom, Júlia, em Excel. Uhum. O meu Excel, digamos assim, que é meia boca, né? Então, assim, quando chegou o BI, aí eu me apaixonei. Por quê? Porque você tem um dado ali na mão de forma rápida que vira a informação que você quer. Então, você monta a informação do jeito que está. Porque os RPs hoje, que são nossos sistemas, eles não têm essa inteligência. Uhum. Até está havendo um movimento em algumas empresas aí mas cada um no seu quadrado. Eu Sim, acho que BI é uma coisa e RP é outra, com então, certeza. assim, ele vai lá no nosso sistema e transforma aquele dado na informação que você quer. E aí, informação é tudo para você tomar decisão. Então, uma coisa que a gente, na época, trabalhava com planilha, que perdia tempo, aí a gente começou o quê? A mapear o item específico, qual o cliente que mais comprava aquele item, qual era a margem por cliente, por Uhum. item, devolução. E aí a gente pegou toda essa informação e aí o que é que a gente fazia? A gente começou a descobrir que os vendedores, né, a lei de Pareto 80-20, o cara ele só vende para aqueles clientes que todo mês compra alto para ele fazer a meta dele. E 80, sei lá, 10, ele tem 10 clientes na carteira, ele só vendia para 20. Aqueles de 10 clientes, ele só vendia para dois, que era aquele dois Sim, sim. que ajudava ele a fazer. Aqueles 8 clientes lá, ele nem dava atenção. Então a gente começou a trabalhar o aumento de carteira, com campanhas de incentivo para o vendedor, de Legal. ativação de carteira. Tudo isso você tem com a tecnologia da Isso é informação.
muito E aí legal o que você você, acabou de falar, porque você consegue adaptar daí como gestor, né? Como é que eu vou fazer a remuneração da minha equipe para que a minha equipe entregue o resultado que eu, como gestor, diretor, titular, enfim, espero, né? Então, você precisa realmente dessa visão dos dados, senão acaba que você fica sem dar esse direcionamento, né, do que você quer. Às vezes exatamente, nem sabe que está com esse problema, né? Na verdade, exatamente, provavelmente não vai saber sem um BI. Como é que você vai saber que exatamente. tem 8 clientes que não estão sendo atendidos se você não tem o dado ali para visualizar, né? E aí você pega uma cidade como São Paulo, aí na Zona Leste eu estou vendendo mais amortecedor de Onix, de a Volvo, de Q3, aí naquela região que eu vou atacar. Então eu vou direcionar para aquelas lojas ali uma promoção de amortecedor. Então, com o mapa de calor, você tem todas essas informações hoje do que você precisa. Agora, qual é o segredo? É o quê? Tá, você tem a informação. Primeiro, o que é que você vai fazer com ela? Né? Uhum, Aí é a questão de você ler e aí aplicar as campanhas, né, de motivacionais para a sua equipe, remuneração variável, por uhum. margem, e assim vai. Agora, para trabalhar com BI também, você tem que ter experiência no setor. Porque o que a gente vê muito hoje, tem muito BI. Uhum. ah, Em Recife, lá, a gente tem o polo digital lá, que tem soluções lá que tem problemas, tem soluções que o problema ainda nem apareceu. Então, Hum, assim, é importante você conhecer, para você desenvolver um BI entendi. ou pedir um relatório, você tem que saber o que você vai pedir para ele, Sim, entendeu? não só isso, mas também para você como gestora, porque às vezes acontece, né, de um relatório quebrado, o ERP entregar uma informação, sei lá, que às vezes deu algum erro. Então você também como gestor conseguir, ao interpretar um dado ali, falar assim, cara, isso está estranho, vamos devolver isso aqui para o suporte porque eu acho que está com defeito. Não posso tomar também uma decisão em cima disso, né? Mas isso que você está Isso, falando, até quero fazer um gancho, porque legal, o BI você até mencionou, começou em 2008. Aqui na Bradesco a gente começou uns anos mais tarde, mas também hoje a gente já tem essa cultura implantada. Mas o que está pegando agora bastante, que está o pessoal falando muito, é da tal da inteligência artificial, né? Então, por isso, exemplo, tem ali o ChatGPT e trocentos outros aplicativos, né? E uma das coisas que eu percebo, assim, porque eu já uso, de vez em quando eu uso, eu quero fazer algum textinho, ou alguma. Por exemplo, assim, ó, eu vou ter uma live aqui com o Roger Lira, tá aqui, tá, tá, tá. Tá. O que é legal perguntar para ele, né? Ela me ajuda a pensar. A questão que eu já percebi e é assim, ó, você não vai poder parar de estudar, não vai poder parar de aprender, porque você com a ferramenta aberta não sai resultado nenhum. Você precisa botar o input lá dentro, fazer a pergunta certa, adaptar, para que aquela ferramenta seja realmente uma ferramenta boa e te entregue algum resultado. Do contrário, é só um site, né? Então ele isso. não vai te entregar as respostas prontas. Você tem que fazer a pergunta certa. Se você fizer a pergunta errada, vai te dar a resposta errada. Então a Isso. importância dos profissionais, na verdade, mais ainda estudarem, né? Eles têm que ter muito mais esse lado intelectual, raciocínio lógico, que é uma coisa que hoje eu vejo que está Isso. muito complicada. As pessoas não raciocinam, elas querem tudo de mão beijada. Poxa, você É, tem que ter um pouquinho assim, né, de lógica, né? Então tem que estudar essas coisas para poder usar essas ferramentas, é né? importante isso que você falou, porque eu utilizo o chat GPT 4.0, né, que é a versão paga, porque a 3.5 ela dá informação, mas não é tão precisa como a Uhum. 4.0. E aí, assim, criar procedimento de garantia. Para você montar os procedimentos da concessionária, você vai lá, pede e ele dá exatamente, só que ele dá de uma forma, aí você vai no seu detalhe, porque cada operação, cada estado tem uma cultura diferente, mas a Claro. essência, que tem que ter um procedimento de atendimento, de abertura de OS, ele te dá lá. Uhum. Aí você vai criticar. Isso, É isso que você falou. Aí você tem que isso. saber o que você vai perguntar para ele.
né? Tem um curso Exatamente. bacana que eu fiz que ele te ensina tudo isso aí. E é impressionante, é a técnica, né? Que, voltando ao curso lá do Tiago, que foi muito bom esse curso, tá? Estou aqui fazendo propaganda de novo. Que legal. É Eu acho que muito ele bom. não Ele está falou online, mas depois eu vou falar para ele que você mencionou ele. Professor é, Tiago. metodologia, metodologia muito bacana, entendeu? Porque tudo tem técnica. Uhum. Por isso que eu voltei para a sala de aula. E cada vez mais que eu estudo, cada módulo desse que passa, eu percebo que eu sei menos das coisas, Sim, entendeu? sim. E aí, já estou pensando quando terminar, fazer outro, porque esse é o desafio, melhoria contínua, né? Não só nosso, mas como no pós-vendas. Essa é a humildade que a gente tem que manter para ser eternos estudantes, porque tem uma frase, né, que é se você quer ficar pequeno, basta ficar igual, né? Porque a É, concorrência, os outros profissionais, eles vão para frente, vão para cima. E aí você tá lá com aquela ideia, visão lá de não sei quantos anos atrás, o bonde passa, né? Então, muito legal. E ainda falando dessa parte aí de resultados e crescimentos, né? Eu vi que você colocou várias premiações e também é, melhorias significativas aí que você foi trazendo nos grupos onde você foi atuando, né? Você já mencionou aqui, legal, o uso de tecnologia, né? Que é o lado, digamos, dos KPIs. Mas o que mais, assim, que você fez e que você acha que é uma boa dica para dar para o pessoal para alcançar esses resultados, esses aumentos expressivos nos DREs e resultados da empresa, né? é o famoso, a demonstração de resultado do exercício, né? A famosa DRE. É o seguinte, de novo, a minha escola, General Motors, foi onde eu aprendi lá tudo isso aí. Quando eu aprendi tudo isso aí e fui comecei a atender a rede naquela época, eu percebia que tinha assim, os gerentes de pós-vendas, eles não tinham acesso a esse tipo de informação. Então, geralmente, o resultado ficava com o titular. Deu lucro, deu Sim. prejuízo, isso lá atrás, né? Uhum. Então, assim, a informação não chegava no gerente. O gerente não sabia se a operação dava lucro, dava prejuízo, e a cultura era de faturamento. Vamos faturar. Só que faturamento não é lucro, Sim. entendeu? Então, o Até as primeiro ponto é comissões, esse. né? Comissão sobre faturamento, e aí, né? E aí quando eu percebi isso, eu não tinha experiência lá no pós-venda, mas tinha experiência da gestão. Eu me lembro que eu sempre conto isso. Quando eu pisei na concessionária, que eu saí do banco, fui para General Motors. Na minha primeira visita à concessionária, um veterano lá de peças, que hoje ele é meu amigo, me liga para pedir conselho, tal, mentoria. Ele me disse: o que é que tu vai ensinar aqui para mim, se tu não conhece nada do pós-vendas? Ele me meteu logo na lata essa. Rapaz, eu olhei para ele e disse: olha, eu não entendo de pós-venda, mas entendo de gestão e a gente vai fazer uma troca aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu sabe quanto foi o lucro operacional do teu departamento de peças o mês passado? Aí ele não soube me responder. Eu disse, eu vou te ajudar a responder. Aí comecei. Aí quando eu vi que ali era o caminho, quando eu saí da General Motors, que foi para a concessionária, a mesma situação. Uhum. O resultado ficava na mão do titular, Uhum. as operações de serviço mecânica dando prejuízo e todo mundo batendo palma no final do mês porque fez a meta de faturamento. Eu diria, é aqui onde está a É. oportunidade. Aí foi que foi feito na época. O salário dos gerentes era sobre faturamento. Aí a gente fez uma mudança de, olha, pessoal, a gente vai começar a mudar. Primeiro eu convenci o titular a abrir a informação. Aí Uhum. ele abriu a informação, despesa, tudo. Aí comecei a dar o treinamento para o pessoal. Ó, custo é diferente de despesa, Uhum. lucro bruto, onde tudo começa pelo faturamento. Tem os três grupos aqui de despesa, o que é o EBITDA, lucro operacional, lucro antes do imposto de renda. Aí fui explicando para eles e já dizendo, ó, daqui a 6 meses vai mudar. Metade do salário vai ser sobre faturamento e metade do salário vai ser sobre resultado. E Uhum. aí, quem acreditou, dobrou o salário.
Porque quando você fatura e controla a despesa, vai ter resultado. Então, ele Claro. tinha que ir correto. Então, começou a vender. Sim, mas começou a vender, só resolveu? Não, você tem que vender com margem. Aí já entrando na questão da margem, o que é vender com margem na mecânica, por exemplo? É você vender, vou te dar um exemplo aqui, um, uma limpeza de ar-condicionado, é vender coisas que agreguem valor ao cliente, Uhum. coisa que ele perceba que realmente... Então você chega com um veículo na concessionária, por exemplo, com aquele cheiro de cachorro morto. Então você faz uma limpeza no ar-condicionado e aí você vai... É um serviço que você não vai ter o custo da mão de obra. Isso é margem. Uhum. Então, alinhamento e balanceamento. Tudo bem que você tem um custo do produtivo, tem um custo Uhum. do chumbo, mas é um custo menor, então Sim, você tem sim, mais margem. sim. Então, é serviços com E valor agregando agregado. essas coisas, né? Isso. É vitrificação hoje, que é um serviço que está se fazendo muito nas concessionárias. Então, você aumenta a margem, beleza. Você vendeu mais com mais margem. E na parte de baixo você começa a controlar as despesas. Foi o que eles começaram a fazer. E aí sobrou mais no final. Aí eu cheguei para o titular e disse, ó, é o ganha-ganha. Você É, está ganhando mais, ele vai ter que ganhar mais. Aí claro, começou uma transformação na empresa. que legal. Então, o que foi feito? Informação, treinamento e Uhum. remuneração. Esse é o tripé. Porque as pessoas, às vezes, Júlia, às vezes não, elas têm muita carência de informação, Verdade. entendeu? Quando você passa informação e você transmite, e aquela informação, ela vê que vai melhorar a vida dela, Uhum. porque as pessoas têm um propósito. Uhum. Você tem que descobrir qual é o propósito dela. Às vezes a gente acha que é estar na empresa, é o salário. Não, ela tem um propósito de vida dela. Aí você descobre qual é o propósito de vida dela, liga isso ao resultado que a empresa tem que ter, e aí ela vai com tudo para cima daquilo. Aí você orienta, você treina, orienta e desafia ela, e Uhum. remunera. Esse aí é o tripé que dá certo. Se não der certo, é porque ele está no lugar errado, entendeu? E na Sim. função errada. Aí tem o que fazer. Mas esse aí foi um trabalho que eu comecei, foi na primeira concessionária que eu trabalhei, eu comecei a fazer. Aí quando você vê que isso dá resultado, por quê? O que é que o dono quer? Você, Júlia, o que é que você quer? Dinheiro no bolso. Quanto Uhum. mais você tiver resultado, mais você vai estar investindo no seu negócio, Com vai certeza. abrir outras concessionárias. Então, não existe empresa sem resultado Exatamente. econômico e financeiro. Então, Sim. aí o titular investe. É. Então, é isso que você tem que colocar na cabeça do seu, Muito do bacana. seu, do seu colaborador, entendeu? Quando ele entende isso, aí você transforma a empresa, entendeu? Na, E eu, na questão com E certeza. aí, isso lá atrás, né? Aí agora tem um indicador que está entrando também no salário deles, que eu sempre coloco, e no grupo que eu cheguei agora a gente vai implementar também, que é o CSI, Índice de Uhum. Satisfação do Do Cliente. cliente. Esse é o principal pilar Para hoje. garantir a fidelização, né? Exatamente. E índice de Uhum. satisfação do cliente hoje é o principal pilar do pós-vendas, na minha visão. Ah, Roger, não Uhum. é o lucro, não? É, também. Mas o índice de satisfação é o que vai garantir a renovação do ciclo, a vinda Sim, dele senão na ele vai sua sair da companhia. marca, claro. Por que que ele vai comprar Exatamente. de novo um Audi se a experiência dele no pós-vendas, a experiência no vendas pode ter sido incrível. Se Isso. no pós-vendas ela foi terrível, o próximo carro vai ser um BMW, um Mercedes, ele não vai ficar mais na marca, né? Exatamente. Então, por mais querido que o vendedor seja, né? Então, realmente, essa fidelização é importantíssima. Eu Além de até estar queria. valendo, Não, pode falar, pode falar. além, Júlia, de estar valendo muita grana hoje em dia, né? Sim, a Porque as própria montadoras, montadora. isso, a própria montadora está sendo avaliada. A gente vê uma É, preocupação hoje da Jaguar Land Rover, que a gente está tendo aqui também com isso, né? uhum, Com Reclame Aqui. Então, assim, sim, a própria montadora está com essa preocupação. Então, por quê? Porque não tem é, sobrevivência
sem o cliente e sem a renovação do ciclo, entendeu? Então, assim, Eu tava hoje mesmo com um diretor nosso aqui de uma das nossas marcas e ele me mostrando o dinheiro que a gente estava perdendo, a rentabilidade que a gente estava perdendo, por não estar cuidando desses indicadores de qualidade. Isso ano passado, agora eu não lembro se era ano passado, isso. E o que já melhorou, ele tinha lá 22, 23 e agora o primeiro semestre de 24, né? E aí, por consequência, você não melhora, é aquilo que você falou, você não melhora só o resultado da concessionária, lá o bolso do titular, do sócio. Não, você remunera melhor os colaboradores, né? Então você consegue fidelizar melhor os colaboradores, por consequência, eles vão cada vez mais serem as pessoas certas no lugar certo, porque quanto mais tempo a pessoa vai ficando ali, ela vai tendo mais treinamento, conhecimento, técnica, então ela vai entender melhor o teu cliente, ou seja, você vai reter o seu cliente, isso vai virando tudo um ciclo virtuoso, né? isso. Então a E, importância de você cuidar desses indicadores de qualidade. e Júlia, e assim, é o PPT, mas não é PowerPoint não, viu? PPT. Pessoas, processos e tecnologia. É, isso aí. Eu sei que é fácil você falar, agora difícil de É. executar. A professora Você Maria tem Torres que. falou sobre isso, né? É, Acho que foi na matéria dela. Teve alguma professora que comentou sobre isso também. Uhum. você, cada vez mais. Por exemplo, próximo curso que eu estou fazendo o curso de mentoria, estou fazendo esse agora, próximo eu vou fazer voltado a pessoas. Cada vez mais, isso aí é uma coisa que eu tenho que aperfeiçoar cada vez mais, porque hoje as pessoas estão diferentes hoje, É, entendeu? Então, assim, você tem que ir se adaptando. E por quê? Porque a gente depende das pessoas sim. para ter o resultado. E cada vez mais, a gente, para mudar, é como eu te falei, a cultura do dono, isso vem de cima, é top-down. Uhum. O dono tem que gostar de pós-vendas, tem que gostar de gente, de atender cliente, entendeu? E as pessoas que estão ali na frente, o consultor técnico, que, na minha opinião, é uma das funções mais difíceis hoje que a gente tem, é o consultor técnico, Uhum. porque ele ali ele tem meta de CSI, ele tem meta de faturamento, ele tem que atender o cliente que chega estressado. Aí o gerente de pós-vendas também é outra função muito difícil. Você tem que ter na linha de frente, Júlia, pessoas que gostem É, de pessoas. sim. Gente, isso aí é uma frase que Breno Chuamba fala muito. Gente que gosta de gente. Tem É que ter. verdade. Tem que ter Verdade. gente que gosta de gente. E a diretora de RH lá também, Clívia, da Parb, falava muito. Gerente com barriga no balcão. É. Então, todo dia você está lá, principalmente as nossas marcas, Júlia, que é um volume pequeno de passagem, né? As marcas premium, então você tem que ter cada vez mais um atendimento personalizado. Então, assim, o Uhum. gerente, ele tem condição de atender todos os clientes que passam no Sim. pós-vendas. De manhã Sim, sim. cedo, com bom dia, apertar a mão no final, tudo bem. Eu sei que a maioria das vezes é o motorista que vai, mas é o motorista que conversa com o cliente, é que vai dizer que está sendo bem atendido. Então, assim, é esse atendimento personalizado que a gente tem que fazer. É fazer o básico, Júlia. É. Se você faz o básico, atender as pessoas e ser cortês e educado é o básico. Isso é educação. Você faz o básico bem feito, você já está acima de muita gente no atendimento. Então, é gente que gosta de gente no atendimento. Se você Sim. perceber que a pessoa está ali e não gosta de atender gente, então você tem que colocar ela no administrativo, mas não para tratar com pessoas. Sim, Esse é o sim. segredo. E também assim, é importante que essas pessoas que estejam ali nessa linha de frente, elas tenham essa visão de dono, de fato, né? Elas atuem como... Não, aquela empresa é minha empresa, essa visão de dono. Porque justamente o que que tem acontecido, né? Os grupos, eles estão cada vez maiores, né? Tá tendo essa consolidação de um concessionário maior comprar os menores. Então, na prática, o que antigamente você tinha lá, o dono com a barriga no balcão, hoje não acontece mais. Você, por exemplo, Isso. você ali no grupo PG Prime são 20 e poucas concessionárias, né? Aqui no Isso. grupo Braico 19. também, 19. isso, são 14 e assim vai.
Isso. Então, a gente precisa justamente que esses profissionais que estão ali na linha de frente, eles representem o que o dono faria. Então, voltando lá no começo que você falou lá da questão de abrir, por exemplo, o DRE para os gestores, né? Para que eles tenham conhecimento do que está acontecendo de resultado e botar também não só o faturamento, mas botar faturamento, rentabilidade, que daí vem o DRE, e a qualidade para compor o salário dele. Ao você fazer isso, automaticamente, se a pessoa quiser ter um bom salário, ela vai acabar agindo como o dono agiria, né? Por quê? Porque ela vai estar olhando o DRE, então ela vai se preocupar que a luz ficou acesa, por exemplo, né? Porque, peraí, por que estamos gastando energia à toa? Isso vai atrapalhar meu resultado, né? Ela vai se preocupar se o cliente está satisfeito ou não, porque isso vai afetar minha nota lá de qualidade, eu vou perder também. Então, isso tudo está conectado, assim, você acaba usando essas ferramentas, esses KPIs, para mexer tanto no emocional quanto no bolso, e aí o ciclo fica completo e é um verdadeiro ganha-ganha, como você falou perfeitamente antes. O Júlia, titular ganha e o colaborador ganha, todo mundo ganha, eu me arrepio, né? eu me arrepio todinho quando eu me lembro dessas, porque você olha para trás, vê como era e como ficou, realmente esse é o segredo. E se tiver Uhum. algum titular escutando a gente aí, tem você, né, que está aí, é, esse é o segredo do negócio. Então, já que não pode tornar os gerentes como sócio da empresa, né, por questões óbvias, mas você pode sim tornar ele sócio dessa forma. Você Exatamente. muda a remuneração dele, coloca ele para ganhar como o dono ganha, Uhum. entendeu? E tudo vai transformar na sua empresa. Você Uhum. treina ele, mostra como é que funciona e vai ter uma mudança na empresa. Aí começa, né, aquelas brigas internas no bom sentido. Não, a despesa não é minha, não é sua, joga para lá, joga para cá. Ninguém quer pegar a despesa fica para cima, tem que colocar algum centro de custo. E falando em centro de custo, outra coisa importante aqui que é bom falar, os centros de custo têm que ser bem definidos. Você tem que Uhum. separar tudo. Por Ah, quê? sim. Antigamente se analisava o pós-vendas como um todo. Aí olhou lá o pós-venda, não, deu resultado. Ah, bom, 20%, sim, mas não sei se é bom ou se é ruim. Abre tudo. Centro de custo de mecânica, mão de Uhum. obra, é um. Uhum. Centro de custo de peças mecânicas e balcão é outro. Centro Uhum. de custo de atacado, para quem tem atacado de peças, quem tem fornecimento de peças, quem trabalha bem, geralmente as montadoras de maior volume, é outro. Acessórios, outro centro de custo. Funilaria, outro centro de custo. Verdade. Quando você A começa gente a... faz assim também. Pronto. Quando você começa a analisar, e você vê que a mecânica está com prejuízo. Por que está com Uhum. prejuízo? Você mergulha lá e você vê, não, o custo do salário do cara está acima do Uhum. mercado, está gastando mais com folha. Opa, tá. Aí você começa a colocar a lupa e tudo que Com você hora coloca ociosa, não sei, né? exatamente, produtividade, tudo que você. Aí começa a enxergar estorno de garantia. Tudo que você coloca o foco, Júlia, o que é que acontece? Cresce. É. Aí você começa a ver que tem desconto, muito desconto em peças. Aí você Uhum. começa a cair sua rentabilidade. Então, assim, o bolso do cliente, quem tem que se preocupar é ele, não é a Você gente, né? falou Então, uma agora que me arrepia, que é essa do estorno de garantia, porque estorno de garantia é assim, é aquela coisa assim, você vai lá, trabalha, né? E aí no fim das contas você trabalhou de graça, porque ninguém te pagou, o cliente não pagou porque era garantia, e a montadora também não vai te pagar porque você fez o processo errado. Então assim, tá fazendo o quê? Caridade? Eu não sei o que. Então assim, pronto. a questão do processo de garantia é uma coisa que ela tem que ser levada muito a sério, né? Tem que ser Isso. muito perfeitinho, muito redondo, porque não tem espaço para erros, né? Senão, o que que adiantou? Você trabalhou, literalmente virou então uma caridade, né? Trabalhou de Você falou graça. tudo. Por quê? Você falou Pagou ainda, tudo. na verdade, para trabalhar, né? Eu resolvi o problema do cliente, ok? Eu resolvi o problema da montadora, de um defeito lá do carro dela, e fiquei com o problema na mão, porque a margem é baixa, por isso que você, sim, você tem que analisar separado, a margem é baixa. E aí eu fiquei com o problema na mão. Então, assim, aí já emendando, o que é que a gente pode fazer para evitar isso? Porque o que gera estoque obsoleto
é a mecânica. Grande parte Uhum. é da mecânica, diagnóstico errado do Compra mecânico, peça. é um. Dois, peça de garantia que você pede para o cliente, e aí ele não vem, depois vende o carro. Três, e pedido errado, Uhum. entendeu? Então, isso gera uma obsolescência de estoque que você não tem o que fazer, porque geralmente são peças sem giro. E garantia, como é que você faz para evitar? Lá, a gente, inclusive, está implementando aqui na PG Prime, está começando a centralizar a garantia. Porque quando você centraliza a garantia, você começa a colocar alguns processos, algum funil de processar só o processo no site da montadora quando a documentação estiver toda completa. Então, você faz um checklist e não libera o Uhum. carro. O carro só é liberado quando a central olha o processo, ó, tá ok. Porque se o carro ainda está na concessionária, eu consigo, ó, pega aí, faltou tirar o relatório da bateria e tal. Então, eu não processo. Processou na garantia, Já já era. era. Porque isso é Receita Federal. Aham. Emitiu nota, cai na malha fina, Já ferrou. era. Então, assim, quando você centraliza, aí você começa a pegar um processo, cria uma estrutura de especialistas, e aí você vai para a ponta para quê? Para pegar os erros que estão chegando na central de garantia, você pega esses erros e vai trabalhar lá na ponta com a equipe. Ó, sei lá, de 10 erros, 5 foi falta de documento. Foi Uhum. falta de preenchimento no relatório da OS do mecânico. Opa, aí vai no CPF, outra coisa que eu aprendi também. Vai no CPF. Quem é o cliente? Ah, chama lá Raimundo. Raimundo, de 3 erros, 2 foram teu, Raimundo. Tá faltando o quê? Caneta para você escrever. O que é que você precisa? De ajuda, de treinamento, está com dificuldade. É assim que você vai melhorando o processo, entendeu? E É uma aí melhoria você contínua. explica o porquê que é tão importante, porque às vezes também, se você pensar, vamos supor, se o mecânico ele não está envolvido no processo, ele acha, essa papelada aí é só mais um papel, né? É só mais uma assinatura, não tem importância, não tem relevância. Isso, Então, se você não treina, não explica, ele não sabe do que ele está fazendo parte, né? Então, tem exatamente. essa responsabilidade também da própria gestão, do próprio processo, garantir que as pessoas envolvidas saibam a importância daquela caneta naquele papel, né? Para que não seja uma coisa leviana, né? Isso. E uma dica importante da garantia, também para melhorar o processo, você colocar luz no garantista. Dá uma Uhum, importância uhum, que ele tem realmente na operação. tem. Pelo menos nas concessionárias que eu trabalhei, eu trouxe o garantista para a luz. O que é trazer o garantista para a luz? É dar importância para ele, falar que ele é importante, ver se a Uhum, remuneração dele está adequada com o risco que é o negócio. uhum. E o garantista, alguns eu promovi nas empresas que eu passei para gerente de pós-vendas. Olha só. Porque garantista bom, ele é um cara administrativo. Se ele é Uhum, administrativo, ele conhece todo o funcionamento da oficina. Aí você precisa só treinar o comercial dele. Então ele uhum, dá um excelente dele. Então ele uhum. dá um excelente gerente de pós-vendas. Bacana. Então, garantia é isso. Você traz o garantista para a luz. Porque o que é que acontece muito, Júlia? Quando não tem central de garantia. O garantista fica reportado ao gerente de pós-vendas. O gerente de pós-vendas, a maioria deles, acha garantia um processo chato, Hum, trabalhoso. E é. Aí o que é que sim. acontece? Ele tem um garantista que é organizado, a mesinha dele está toda organizada lá, aí ele não se envolve com Uhum. profundidade na garantia. Aí é aí que mora o perigo, porque às vezes tem processo errado lá, que ele não está enxergando, não está se envolvendo, vai saber quando chegar a auditoria da Uhum. montadora. Então, tem que se envolver, tem E a que conta conhecer, chega. a conta chega, A conta chega. entendeu? Então, essas são as dicas aí para garantia, que eu acho que é É. uma coisa que você ia me perguntar também, né? A gente aqui na Bradco, a gente gosta nesse sentido, dar prejuízo ali para montadora, de dizer assim, ó, mandou o auditor à toa aqui, porque ele gastou passagem em hotel e não voltou com receita. A gente gosta de brincar assim, Exatamente. porque realmente é uma coisa que você tem que levar muito a sério, porque sofrer um estouro de garantia pode ser uma baita ré, né? Mas Ainda mais legal, nas marcas. deixa eu te aproveitar
Tá, o Cláudio, ele tinha escrito já faz um tempo aqui nos comentários. Na verdade, teve vários comentários de pessoal falando: Ah, Rogers, bacana, parabéns, fera, mago do pós-vendas, escreveram até. Não, é E exagero. Mas já é a é, turma. Esse alguém daí eu escreveu mando. ali, acho que era Francisco, não lembro agora quem escreveu. Mas o Cláudio, ele perguntou sobre a equipe de vendas de serviço e funilaria no pós-vendas. Na sua visão, essa equipe de vendas ali de serviços e funilaria, né? Qual é o melhor formato? Mão de obra própria ou terceirizada? Ah, tá. Acho que ele Aí vai. está querendo saber da Ah, funilaria, né? tá. Ele quer saber se, eu acho que a pessoa entender a pergunta dele, se terceiriza ou tem funilaria própria, né? Vai Uhum, depender do tamanho da operação dele, né? Quantas é. passagens ele tem e o faturamento. Porque hoje você, para investir, né, uma cabine hoje aí, 90 mil, 80, 90, 100 mil, a cabine tem estrutura, tem custo de material. Hoje você até consegue umas parcerias bacanas, né, com fornecimento de tinta, eles montam até o laboratório para você. Mas aí depende do tamanho. Por exemplo, se você tiver só uma Jaguar Land Rover, por exemplo, não compensa você abrir uma funilaria. Aqui na PG Prime, a Abílio teve essa visão lá no passado. A gente tem uma funilaria própria aqui, bem montada por ele, certificada na Jaguar Land Rover e certificada na BMW também. Legal, Então, todas as nossas marcas premium fazem lá. Aí, compensa. Inclusive, a gente vai abrir outra agora em João Pessoa, né? legal. A Volvo aprovou, porque é outro mercado que tem lá também que a gente vai atuar. Então, assim, depende do tamanho do seu negócio. Isso, Se o seu da negócio tem um cidade, volume tudo, baixo, né? É. se o seu negócio tem um volume baixo, não compensa. Aí o que é que você faz? Você negocia a mão de obra, que geralmente é em cima do serviço, né? E aí fornece a peça para ele. Aí você Uhum, ganha na margem da peça, entendeu? Então, uhum, assim, se for pequena operação, se for grupo, aí vale a pena sim montar uma funilaria, porque você atende o grupo e ainda atende terceiros dentro da sua funilaria. uhum. Sim. A gente está exatamente nesse formato. Algumas cidades menores a gente acaba tendo que fazer fora terceirizado, e onde tem espaço que é maior, a gente acaba tendo a interna. É exatamente a mesma coisa que você está falando. Porque no fim Porque, Júlia, você tem que conseguir ultrapassar ali o famoso ponto de equilíbrio ali, né? Então, isso. se o teu custo fixo é muito alto e você não consegue nunca ultrapassar a barreira do ponto de equilíbrio, não tem como você sustentar uma operação interna, né? E assim, como é o nome? Foi quem que perguntou? Desculpa, Julião, sobre Era o funilaria. Cláudio, Cláudio. Não, acho que era Cláudio Moura. Deixa eu ver aqui. Ah, então, assim, Cláudio, é o seguinte: Júlia está aí, ela é titular, ela vai me corrigir se eu Cláudio estiver Moura. errado. Cláudio Moura, a Júlia vai me corrigir se eu estiver errado, ela é titular. Toda vez que um gerente for com titular, um diretor, você tem que fazer um racional e levar para ele. Sim. Por exemplo, comprar uma mesa de alinhamento e balanceamento. Você tem que fazer a conta para ele. Sei lá, 80 mil, com desmontadora, você soma tudo e vai apresentar a conta. Só que você não pode simplesmente mandar um e-mail para a Júlia para pedir. A Júlia vai estar assim, o payback disso aí. Em quanto tempo eu Exato. vou ter um retorno? Não, mas isso aqui é no imobilizado. Não, imobilizado, mas a conta vai chegar. Uhum. Quando for depreciar, vai chegar. Aí você tem que fazer um racional simples. Quantos alinhamentos e balanceamentos você vai fazer? Faz uma DREzinha só do alinhamento e balanceamento. Faturamento, custo do alinhador, quanto eu vou faturar, aí tira lá 14,25, receita líquida, despesa. Ó, Júlia, eu vou deixar aqui, eu vou vender 20 mil de alinhamento, sei lá, 10 mil de alinhamento e balanceamento. E na última linha, eu vou deixar 20% lá de retorno. Vou deixar 2 mil. Então, você divide, sei lá, 100 mil por 2 mil e apresenta lá, Júlia, em, sei lá, 36 meses, eu vou te dar o retorno. É diferente de você mandar uma conta de 100 mil para ela. Eu tenho certeza que você vai conseguir convencer o seu titular se você fizer uma apresentação com racional desse aí, que ela quer saber o retorno que ela vai ter. Aí Exatamente. você vai vender com alinhamento e balanceamento, que é o exemplo que eu dei agora. Você vai vender mais peça de suspensão, a funilaria. Você vai conseguir fazer esse serviço rápido do carro que chega lá no pós-venda. Então, você tem que fazer esse racional
e apresentar. Será que você compraria, Júlia, se apresentar dessa forma aí um alinhamento Isso de é balanceamento? para Acho que é qualquer por aí, né? investimento, né? É para qualquer investimento que a gente faz essa conta. Tanto para abrir uma loja também, né? Então, por exemplo, a gente agora recentemente abriu duas lojas de seminovos multimarcas, né? Da Bradesco Seminovos. A gente faz esse tipo de conta, tá? Mas eu vou abrir uma loja porque eu acho bacana ou porque eu espero X de resultado? Não, eu espero X de resultado. Então, até quanto que a gente pode gastar, qual vai ser a meta de vendas, qual é o resultado esperado vai lá, primeiro trimestre, primeiro semestre, primeiro ano, como é que vai ser? Ah, no começo vai dar um pouco de preju, mas depois a gente prevê que vai virar a curva. Então, tudo isso você tem que chegar para conversar com o tomador de decisão, né? Isso. Com dados, embasado em dados. Não pode ser simplesmente porque você sente que é uma coisa boa, né? Você tem que estar com dados na mão, porque senão o negócio não vai para frente, né? E tem dificuldade às vezes de fazer, tem a tecnologia, tem chat GPT que pode fazer, tem até hoje site de PowerPoint É, que fazem a é, apresentação para é você. verdade. Então, assim, É verdade. tem Legal. Até se alguém mais tiver pergunta, quiser escrever aí no chat, daqui a pouco a gente vai lendo também, que a gente já estamos aí com 1h10 de live, a gente vai se encaminhando daqui a pouco pro final, que passa voando, né, Rogers? o papo tá Então, bom, viu? Eu ficaria até é, amanhã aqui conversando com. enquanto o pessoal vai escrevendo aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta e tudo mais, eu queria até aproveitar e te perguntar um pouco mais futurístico, assim, né? Quais Tá. tendências você imagina aí, que moldarão o futuro do pós-vendas, né? A gente já falou muito sobre esse lado do cliente, você falou um pouco ali das chinesas, né, que estão querendo reduzir muitos custos. Como é que você acredita aí que vai se desdobrar esse? Claro que ninguém tem bola de cristal, né? Só Mas, uma ideia, né? mas assim, Júlia, o que é que eu vejo assim, né? Por tudo que a gente lê, estuda e vê. Eu acho que veículos cada vez mais conectados e autônomos. Isso aí é um Nossa, esse é meu fato, né? sonho, sabia? Eu não vejo a hora, porque eu moro em Blumenau e até a praia dá 1 hora de carro sem trânsito, né? É, É meu sonho entrar no carro, apertar um botão, fazer o que eu quiser lá dentro do carro e chegar na praia. Nossa Senhora. Porque a gente exato. não tem trem aqui, né? Se Hum, tivesse trem, eu iria de trem, porque, pô, daí você vai no notebook, vai trabalhando, isso aqui. Não vejo a hora de ter carro autônomo, é, mas acho que vai demorar um pouquinho. eu acho que isso aí vai ser veículos conectados, né, com aumento de coleta de dados dos veículos, desafios relacionados até à segurança, né, cibernética e privacidade dos dados. Eu acho que isso aí é uma tendência. Eletrificação das frotas, É. eu acho que isso também é uma tendência, né? Cada vez mais as empresas usando veículos elétricos. Aí a necessidade de aumento da capacitação também, infraestrutura de recarga, que é uma coisa que vai aumentar, eu acho que bastante, né? No nosso. Eu acho que outra coisa também, eu acho que a integração da cadeia de valor, eu acho que cada vez mais maior colaboração das montadoras, compartilhamento de dados. Uhum. E uma coisa fundamental, que eu acho que é a personalização da experiência do cliente. Hum, Eu acho que isso hum, aí, cada vez mais, uso de inteligência artificial para oferta de serviços, robozinho na concessionária, né? Para, bom dia, dona Júlia, eu sou aqui e tal. Então, eu acho que cada vez mais foco no serviço agregado, né? Que é uma coisa que isso vai aumentar muito, porque com a eletrificação as revisões são 2 anos ou 20 mil. E aí o cara vem e você não tem o que você. é. Vai vender o que para o cara? Tem que vender alinhamento, balanceamento. Eu acho que a questão de dados, de atualização de dados, porque a montadora, como ela já está atualizando, ela já não vai cobrar por isso. Então, assim, e o principal, que é uma coisa, Júlia, que eu acho que eu ainda não consegui fazer, é um sonho meu, e eu acho que
Porque não deu, às vezes é um investimento, às vezes é banco de dados, é uma coisa difícil de fazer, mas eu não consegui, mas eu acho que isso é o segredo, é o meu sonho, um pós-vendas, um dia ter a régua de relacionamento funcionando como tem que funcionar. Por exemplo, Júlia vai na concessionária, compra o carro, quando ela vai sair, o e-mail dela é preenchido de forma correta, não vai botar Júlia, não tem e-mail, não tem e-mail, arroba, não tem e-mail, sai. Aí com 5 dias, Júlia recebe uma mensagem, ou um SMS, ou um WhatsApp perguntando como é que está o carro, está tudo bem, tal, tal. Dia do aniversário, administrador de empresa, no meu caso, eu vou receber lá no dia 20, ó, a mensagem personalizado. É, Você fazer uma régua de relacionamento, não aquela que dia do médico, eu recebo às vezes dia do médico. Eu não sou médico. Minha filha é médica, mas eu não sim, sou. sim, sim. Então, aí, É, revisão, faz chegou toda a sua diferença. revisão. Alinhamento e balanceamento, a régua de. Até Uhum. a quinta revisão, venha tomar um café conosco, funcionando, para o cara trocar o carro, a renovação do ciclo, que esse daí É. sim é uma régua de relacionamento que funciona. Olha Não a que régua de interessante, relacionamento. você tá falando isso daí, dessa questão da personalização, eu estava aqui lembrando das minhas experiências como cliente, né? Das coisas que me impactaram recentemente. Acho que você sabe que eu tô grávida, chegando aí no final da gestação, em setembro vai nascer. E lá talvez acho que foi fevereiro ou março, eu fiz algumas compras num site que é de roupa de gestante, né? Agora sou mãe, é o site lá. E aí eu recebi essa semana agora, na verdade eu comecei a receber semana passada, essa semana, e eu comecei a perceber que eu tô recebendo agora propaganda de roupa deles para o pós-parto. Então, Olha aí. provavelmente o que eles devem ter feito? Opa, a senhora Júlia comprou aqui conosco em março, eles devem calcular ali uma régua de tantos meses para frente e começaram agora a me impactar com e-mail marketing de roupas para o pós-parto, porque eles sabem que eu estou chegando nessa etapa, ou talvez eu já esteja, né? Eles não têm certeza exata de em qual etapa eu estou, mas começaram a me impactar com isso. Pararam de me mandar de grávida. Entendeu? Então é esse cuidado que eu tava olhando meu e-mail e eu falei, caramba, eles tomaram esse cuidado. Porque realmente não faz mais sentido eles continuarem me mandando de grávida, vamos supor, no ano que vem. Eu já vou estar Isso. na fase de amamentação, eu não tô mais grávida, né, no ano que vem. Então eu achei de uma inteligência, e são coisas simples. É muito fácil você fazer isso hoje em dia com as ferramentas que existem no marketing, né? De você fazer essa regra de relacionamento. É a O próprio chamar pelo personalidade. nome, né? Eu acho que assim, é, é, a gente usar a tecnologia para que cada vez mais os funcionários na nossa empresa eles consigam de alguma maneira saber que aquela pessoa que está passando ali é o seu João. Hoje a gente acaba dependendo muito de memória, né? De saber, de conhecer, mas com o passar dos anos, eu acredito que vai ter cada vez mais esse lado do reconhecimento facial, que hoje ainda não temos dessa maneira, né? Mas que vai. Eu vou estar aqui na minha mesa, eu vou ser, por exemplo, a recepcionista. Opa, seu Rogers entrou no showroom, porque ele já vai ter reconhecido o teu rosto. Eu já vou falar, bom dia, seu Rogers, tudo bem? O senhor quer aquele café? Né? Isso. Claro que a gente Isso ainda não está lá, né? Mas são possibilidades aí não está para implantar no aqui, né? futuro. Não está aqui, mas no Japão já tem reconhecimento, Estados Unidos, facial nos aeroportos, então já tem a tecnologia, né? E aí, e também outra coisa, sustentabilidade, né? Que eu acho que é uma Hum, coisa que cada vez mais vai aumentar essa demanda por prática de produtos mais sustentáveis, entendeu? Falando sim. assim do futuro, né? Que você acha as tendências. E tudo isso, Júlia, tudo isso tem que passar pelo titular e ele entender que tem investimento. Tem, É tem. investimento em tecnologia e planejamento a longo prazo. E não Uhum, é para quando chegar, não, é já de agora, né? Já tem uhum, que começar porque tecnologia tudo é muito caro, né? Hoje você vai fazer um investimento em CRM, por exemplo, você tem que ter tecnologia para falar com seus clientes. uhum. E aí, voltando lá na questão do CSI, que é o que você estava me perguntando, que era o segredo do CSI, primeiro, é você atender bem seu cliente, né? Você tem que atender bem, porque se você não atende bem, não tem milagre nenhum que você faça, liga para ele, você tem que atender bem. Então, é cultura de atendimento, gente que gosta de gente, comprometida com o cliente, com a empresa, atendendo.
Mas aí, depois disso, você tem que contatar o seu cliente, falar com ele antes da montadora. Então, naquelas 72 Ah, horas, sim, sim. você, Antes da pesquisa da você tem que montadora. falar com ele. Sim. Então, você tem que falar com ele de 4 maneiras, porque você não 100% é quase que impossível. Mas Uhum. você, quanto mais perto de 100% chegar, menos vai sobrar para a montadora pegar na pesquisa. Então, você faz isso como? Com ligação, Uhum. com tecnologia SMS que já tem o WhatsApp, Uhum. entendeu? E pesquisa de tablet quando ele está saindo da loja. É. Então, com esses quatro, você consegue o quê? Alcançar uma base aí de 70, 80% dos clientes, 85, Uhum. 90, porque você fica com risco só de 10. É. Porque se o cliente é mal atendido, ele vai falar para quem primeiro pesquisa ele, entendeu? Sim, sim. Então, Não, e às vezes você assim, consegue reverter, né? Às vezes é uma coisa que dá ainda tempo de você. Ah, faltou, sei lá, não lavaram meu carro direito. Não, então vem aqui e tal, vamos arrumar isso daí. E aí, quando a montadora ligar, ele já tá feliz, né? e, e assim, o ápice da cultura do atendimento na empresa está implantada é quando o cliente dá a nota baixa, o gestor olha assim, pô, realmente errei. Ele não diz assim, não errei, ele às vezes nem errou. É o algo a mais, a luz que estava apagada, o café que estava frio, alguma coisa, o banheiro não estava cheiroso. Uhum, Aí, mas pô, eu fiz tudo. É quando o gerente reconhece que faltou esse detalhe, não uhum, quando ele diz assim, pô, esse cliente é chato. Eu fiz tudo uhum, por ele, ele me deu a nota baixa. Ele ainda não entendeu uhum. essa cultura do atender bem, entendeu? Sim, sim, Realmente, verdade. porque ele Legal. só está buscando a nota, não está Boa, buscando realmente a perfeição, boa. porque é o que a gente tem que A buscar. gente tem aqui, eu já visualizei aqui duas perguntinhas, ó. Uma é do Vitor Jesus. Ele colocou assim: é sabido que os veículos elétricos estão chegando e vão dominar o mercado. Como vocês enxergam o pós-vendas nesse cenário de domínio dos elétricos, principalmente nos aspectos financeiros para o pós-vendas? Porque a gente sabe que o veículo elétrico, é, a revisão realmente vai muito menos itens, né? Isso. É o que a gente Então, comentou aqui, né? Você tem que cada vez mais tentar vender agregado, vitrificação da pintura do veículo, porque você não vai poder cobrar por isso. As montadoras, elas querem baixar custo para reter o cliente pelo preço, entendeu? E, ao mesmo tempo, você tem que investir em capacitação da equipe. Então, perceba que é um cenário de receita menor, com mais investimento em treinamento. é, Então, realmente, a gente tem um desafio grande pela frente. E se aí a gente tem que buscar o quê? As variáveis das montadoras que pagam pelo bom atendimento, tudo isso vai compor o resultado. De novo, Vitor. Vitor Jesus, esse nome eu conheço. Foi meu gerente de pós-vendas lá no grupo Top Véu. Abraço para você, Vitor. Espero que você esteja bem. E, legal. de novo, você tem que ver o resultado. Você tem que pensar no resultado da operação. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que é por aí, Júlia. Cada vez Claro, mais os e agregados. focar nos agregados, é isso aí. Tem Isso. todo esse outro E, lado, né? e, e vender valor. Uhum. Por quê? Não adianta você vender para o cliente aquilo que não vai gerar valor, que ele não vai ter a percepção de que aquilo realmente está. Aí ele não compra, tá? Então vai ser só um empurrômetro e aumento de orçamento. Uhum. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, ó. José Silva Marcelo. Boa noite. Como anda o planejamento para a formação de técnicos em reparação de baterias em carros elétricos? Isso eu não ouvi Ah, falar ainda. ótima pergunta. Isso aqui entra nos desafios. Parabéns aí pela pergunta. Tem que capacitar. As montadoras ainda não começaram, né? Assim, pelo menos para a gente, né, Júlia? Não chegou nenhum tipo Uhum. de Não. treinamento com relação a isso. Por quê? Porque as baterias têm 8 anos de garantia. A BYD está aqui há 1 ano, 2 anos, mas já tem a Volvo, né? Que já está há um tempinho vendendo carro elétrico aqui. E assim, é uma oportunidade. A gente aqui na concessionária, a gente não tem nenhum projeto, Júlia, pelo menos. Eu não sei Uhum. se você tem aí, Não, também não. montador.
é uma coisa muito nova e É, aí que é uma oportunidade para se especializar nessa área, com porque certeza. com 8 anos, o que é que vai fazer com essa bateria? Uhum. Vai fazer reparo, vai usar para estacionária, para gerar energia, então assim, é uma oportunidade, né? Com certeza. É interessante que conforme o mercado vai mudando, esses novos negócios que antes a gente não imaginava que existiriam, eles começam a aparecer, né? Então, Isso, daqui a pouco, talvez vai ter aí um grande player que hoje nem existe ainda, hoje a gente nem ouve falar, e daqui a pouco vai estar dominando o mercado de reparação de baterias, do nada, assim, de repente isso, aparece, né? Não sei, isso. são coisas que o futuro vai nos trazer, né? E E quem entra aqui nas sabe, tendências, né? Que eu acabei esquecendo de comentar, mas o nosso colega aí colocou muito bem aí, que é uma tendência, né? Futura, isso sim, aqui acontecer. Então é um nicho de mercado muito que, bacana. olha aí, é uma oportunidade aí para as concessionárias também, né? É verdade. Fazer esse tipo de investimento para depois de. Agora sim, né? Tudo é muito novo, porque o brasileiro, quem tem condição de comprar um carro elétrico mais barato hoje, eu acho que é não sei se é o Jack ou na faixa de 100 mil, não é todo mundo que pode comprar um carro de 100 mil reais Uhum. hoje, né? Então, assim, o cara compra um carro de 100 mil, ele vai estar trocando esse carro antes de 8 anos, né? Então, assim, e aí você vai trocando, mas sim, claro que é uma oportunidade que vai aparecer, Sim, é sim. um mercado novo. Tudo muito novo ainda. Mas legal, deixa eu me encaminhar aqui para últimas perguntinhas, né? Eu tenho uma aqui que eu marquei. Que conselhos você daria, então, para os jovens profissionais que estão iniciando a sua carreira no Ah, setor de pós-vendas? ó, primeiro, estude, tá certo? Estude, faça feito o tio Rogers aqui, está estudando, de terça a quinta, Não de para nunca, sábado, a mulher já né? está. A mulher não para, não. Voltei. Por que eu voltei? Porque eu estava sentindo essa necessidade, né? Tanta doação e aí a bateria baixou. Então você tem que reciclar. Inclusive, Júlia, só fazendo mais uma vez a propaganda do curso aqui, vou pegar minha fila aqui, viu? Olha, gestão estratégica com Maria Cândida, show de bola. Legal. Fala para mim, fala para mim, fala para mim, isso ficou marcado, né? Grande Aspectos jurídicos. professora. É. Aspectos jurídicos contratuais com Margot Trindade, também excelente profissional. Marketing estratégico com José Mauro. Então, assim, eu sou administrador de empresa, né? Também tenho formação em marketing, mas ó, lá em 1999. Então, quando eu tive a aula aqui de marketing com José Mauro, a essência do marketing é aquela, né? Mas, pô, Uhum. muita coisa bacana mudou, tecnologia, então deu uma reciclada bacana. Uhum. People Skills também, com Becker, grande Becker também foi uma excelente aula. E Ele estava aqui antes assistindo a live. Eu não sei se ele ainda tá, foi mas ele estava. Aham, ele mandou um oi. pronto, grande fã de Peter Drucker, como eu também, que sou administrador de empresa, adoro Peter Drucker. E gestão comercial, ecossistema de vendas, com o Tiago Alves. Esse aí, realmente, até agora, para mim, foi o melhor, porque a gente Legal. aprendeu muito e viu como a gente precisa evoluir nas nossas concessionárias, né, Júlia? Então, assim, a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas quando você tem um módulo desse aqui, caramba, É, eu tenho que melhorar que muito. Então, legal. assim, muito O Thiago bacana. Alves, ele dá treinamento em concessionárias, né? Inclusive, eu conheci ele porque a gente contratou ele aqui na Brightcov, então ele treinou nossa equipe Pronto. de vendas aqui. E Aí, é muito para bacana, responder, realmente dá um impacto. isso. Aí, respondendo a pergunta, estude. E aí, eu queria falar das minhas 12 regrinhas de ouro aqui. Que, Boa! assim, não foi que chegou hoje. É que foi com o longo do tempo, foi aumentando passinho, aí hoje está em 12 regrinhas de ouro. Eu vou falar rapidinho aqui para responder a pergunta do nosso amigo aí, que serve também para o pessoal que está participando aí. Primeiro, tem um propósito. Se você não tiver um propósito, o meu propósito, a minha missão de vida, eu descobri qual era, né? Que eu tinha um dom, e o meu propósito sempre foi minha família. Então, tudo que eu cheguei onde cheguei hoje, porque eu tinha um propósito, que era minha família, meus filhos, então é um propósito forte desse, você não tem como acordar desmotivado, entendeu? Uhum. Então, assim, tem um propósito na vida. E a motivação ela não está fora, né? É legal a palestra, você escuta um Bernardinho aqui, outro ali, mas tá dentro de É você. muito Tem rápido, tem que ter. né?
Você Isso. fica motivado aquela noite, dormiu 2 noites, já passou, né? É, Leandro Carnal fala que motivação é como banho, né? Você tem que tomar todo dia. Então, eu acho muito bacana isso que ele comenta. É como banho. Aham. Dois, a oportunidade de aparecer, agarre. Não deixa ela passar, não. Porque mesmo que você esteja com medo, será que vai dar certo? Agarre, porque a jornada vai ser incrível. É quando você sai da zona de conforto que as coisas acontecem e vai transformar a sua vida. Três, essa aqui é a que eu mais gosto, que foi o que me deu assim. Eu cresci lá no Banco GM, dessa forma, na General Motors, onde eu estou. Seja um resolvedor de problemas. Seja Uhum. um resolvedor de problemas. Titular, onde você está. Primeiro que quando você resolve problema, você ganha experiência e você cresce mais. E você fica cada vez mais valorizado. A Verdade. maioria das pessoas, né, tem medo de problemas, se esconde. Então, seja um resolvedor de problemas, que você só tem a crescer. Afie sempre os machados. Essa é a quarta. O que é afiar os machados? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou numa live aqui, mesmo com a experiência que eu tenho, eu tive que estudar, olhar, conversar, pesquisar, ligar para alguns colegas, tal, e estou estudando. Afiar o machado é sempre você, não é só médico que tem que estudar, não, advogado, né, que tem que estudar, administrador de empresa tem que Verdade. estudar também, Com todo certeza. dia, porque o mundo, a conhecimento mudava a cada 50 anos, depois caiu para 25, 10, hoje é a cada minuto, né? É Então, verdade. Muito dinâmico. exatamente. Nade com tubarões, esse é o quinto, e voe com águia. Uhum. Se esteja perto das melhores pessoas. Se você, eu Legal. acho que é Jack Welker que falava isso. Ah, se eu não sou bom na cozinha, eu terceirizo minha cozinha, chamo o melhor chefe e coloco ele lá para resolver o problema da minha cozinha. Então, você tem que se rodear das melhores pessoas, porque você aprende com ela, você cresce junto com a equipe, entendeu? Sim. Não voe com pardal. Uhum. Cuide da saúde mental, física, sempre, né? Você tem que estar sempre, e da espiritual. Você tem que Importantíssimo. sempre estar cuidando. Isso aí é importante hoje. Aceite feedback, é outra. Eu até Uhum. coloco assim, aceite feedback, dói menos. É. Às vezes a gente fica chateado com o feedback que a gente recebe. Eu sou muito pragmático, né? Sou bem direto e objetivo, e a idade vai chegando e você vai ficando mais ainda, né? E A assim, eu paciência vai percebo que reduzindo. é assim, porque você está ali, você cobra, porque eu cobro muitas pessoas. Então, assim, eu sou muito exigente, Júlia. E às vezes a Uhum. cobrança eu percebo que incomoda as pessoas. Às vezes eu até aperto demais o parafuso, eu reconheço. Quando eu reconheço isso, eu vou lá, peço desculpas, eu reconheço, isso é bacana. Uhum. Mas a gente só cobra quem tem condição de É. entregar. E Uhum. até porque depois o seu liderado, ele vai reclamar de você, vai dizer que não fez porque você não cobrou ele. Então, assim, Exato. E a pessoa, ela tá recebendo uma oportunidade de melhoria. Então, se você não fala, quer dizer que você já, tipo, meio que desistiu daquela pessoa melhorar. Então, não isso, adianta, aquele lá não tem jeito. Pô, não, eu isso. quero receber um feedback para eu poder melhorar. Fala comigo que eu quero crescer. Não quero que você desista de mim, né? Isso. Eu tive poucos feedbacks na minha vida. E eu sei como é feedback, é dolorido. Eu tive poucos. Aí por eu ter poucos, eu procurei dar muitos feedbacks, entendeu? E às vezes quando você recebe um feedback, incomoda. Se incomodou é porque você tem que melhorar. É. Então, assim, dói menos. Aceita o feedback, aí você analisa, faz o filtro, vê se realmente aquilo faz sentido para você. E aí, Uhum. se fizer sentido, beleza. Se não fizer, aí você descarta. Mas Sim, aceite que dói menos. sim. Não, olha, eu não sei qual é o segredo do sucesso, tá Uhum. certo? Mas eu sei qual é o segredo do insucesso. É você querer agradar todo mundo. Então, nem Jesus Cristo agradou, né? Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, era o cara da época. Exatamente. Era o cara da época. Nego jogou pedra nele. Entendeu? Então, não queira agradar todo mundo, tá certo? Não adianta, porque daí você não vai fazer nada direito, né? Vai querer agradar Exatamente. Então, todo mundo, não vai assim, fazer nada direito.
plante trabalho e colha resultado. Não existe sucesso sem trabalho duro. Não existe. Tem uma frase que eu uso bem: nada resiste à força do trabalho. Nada. Olha, você vão querer te derrubar, vão querer puxar teu tapete, mas se você estiver trabalhando de forma honesta todo dia, o número vai aparecer e daqui a pouco. Então, plante trabalho e colha resultado. Compartilhe conhecimento. É isso que eu estou fazendo aqui. Porque Beleza. tem até estudo, né? Quando você ensina, você aprende mais, né? Com Então, assim, certeza. compartilhe que é muito bacana. Para que Por isso que eu fiquei muito honrado com essa visita, ou com esse convite, porque não tem coisa que eu gosto mais, é compartilhar. Então, assim, é muito bom. Eu vou fazer o quê com toda a experiência que eu tenho? Eu É. tenho que compartilhar com os mais jovens, os erros que eu tive, que foram muitos. Não vai por aqui, vai por aqui. Impressionante como, assim, muitos não escutam, né? Eles preferem errar. Mas aí você insiste e vai compartilhando e Pode aprender na amor ou na dor, né? Então, no amor é quando você escuta um conselho de alguém que te quer bem. Na dor é quando você prefere, não, eu vou fazer e vou bater com a cabeça na parede. Tá bom, então vai, de um jeito ou de outro vai aprender. tem um ditado que eu aprendi com um grande amigo meu, Ivo Mário, Pena Branca, que eu tenho um carinho muito, muito grande com ele lá. Então, assim, aprendi bastante com ele também, algumas dicas que ele me deu lá. Tenha metas claras. Então, você tem que ter metas claras na sua vida, no trabalho. Eu, inclusive, estou mapeando aqui com 2 meses, mas daqui a pouco a gente começa já a definir os KPIs e aí dar o rumo para onde você quer ir, né? Porque é impressionante como tem lá na Alice no País das Maravilhas, né? No livro dela lá, ela não, chega lá na encruzilhada e pergunta, né? Que caminho ela vai seguir. Você não sei se você já leu esse livro. Ela Sim, pergunta lá pro gato, onde é que você vai? É o gato, você quer ir para onde? Ela não sei. Então, qualquer caminho serve. é, Então, tenha metas claras. Né? E para finalizar, a 12ª aqui, cuide do seu network, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui. com certeza. É importante. Ontem a gente vai fazer um investimento em funilaria. Então, assim, mesmo com o conhecimento que você tem, mas você não está atuando todo dia naquilo ali. Então, você pega o telefone e liga. Liguei para Henrique Barreto, um grande amigo lá Uhum, do Grupo Parve, que ele tem um trabalho bacana. Tirei umas dúvidas com ele de qual a melhor cabine, custo-benefício, fornecedor. Ele me passou tudo, entendeu? uhum, Então, assim, e isso aí eu vou trazer para a empresa para aplicar. Então, o network é muito importante, com Júlia. Então, certeza. respondendo a pergunta lá do nosso amigo, essas 12 regrinhas de ouro aí que eu segui na Muito minha bom. vida e cheguei onde cheguei aqui hoje, né? Com muito trabalho. Maravilha. E, e a única coisa que eu descobri é que eu só sei que nada sei. É copiar lá de Sócrates, né? Eu acho que é Sócrates, né, Júlia? Você que gosta de Agora, filosofia, agora eu não lembro se é Sócrates. eu só sei Deve que ser, nada acho que é. sei. Eu É. só sei que Mas nada olha, sei. muito, muito legal isso tudo que você tá transmitindo aqui hoje. Você entrou aqui na live de aluno do MBA e está saindo como professor aqui, porque olha, o que você ensinou de coisas pro pessoal aqui, com Bacana. certeza, assim, eu coloquei lá no título da live, né? Insights de um veterano. Daí você falou, pô. Eu falei, mas é isso aí, você é um veterano aí, já tem vários anos de experiência e como é legal compartilhar. Eu acho que deu pra gente trocar muita ideia, várias pessoas aí acho que te conhecem, botaram ali grande mestre, muito bom, extraordinário. Tiveram vários comentários aí ao longo da live, não sei se você conseguiu acompanhar. Mas só Eu vi tenho aqui. a agradecer ao Raoni também, que é um dos nossos professores, também colocou, o mestre Roger, sempre compartilhando coisa positiva. Raoni Salomão, acho que você deve conhecer ele, né? Isso, E a gente está com a parceria no Dealer Intelligence, né? Do BI que a gente legal, estava falando aqui. Bacana. boa, boa. É, E é isso aí, é essa coisa da gente estar sempre se renovando, né? É, é um fato, a gente não pode parar de estudar. Eu também fiz um MBA, foi em 2017, 18 eu terminei.
E daquele período até agora, eu fui fazendo só alguns cursos, palestra, congresso e tal. E então tava na hora assim de, pô, vamos sentar, estudar de novo, fazer um MBA, porque de tempos em tempos você vai precisando renovar esse conhecimento, né? Muitas vezes eu assisto algumas aulas, algumas palestras, que eu até penso assim, ah, isso eu já vi, já conheço, né? Esse conteúdo repetido, e tal. E aí eu paro para refletir assim, tá, eu já conheço, mas eu estou aplicando? Isso. Então, muitas vezes eu uso até essas aulas para fazer uma autoanálise de como está sendo a minha gestão. Então, assim, o que que adianta eu saber tudo aquilo, aquela teoria? Vamos supor, você comentou ali da aula de marketing, né? Que ele passou algumas coisas que você já sabia e tudo mais. É, legal, mas e aí? Eu estou aplicando, né? Será que não é o momento, eu não posso aproveitar justamente o insight dessa aula para tirar aquela ideia da gaveta que está lá há 4, 5 anos estocada lá na gaveta? Chegou o Isso. momento de eu botar aquilo lá em prática? É Então, isso às aí. vezes é só você, essa mexida na energia que você dá, né? De estar em sala de aula. Eu acho que isso que é tudo muito bacana. Que E entra aí com a proposta do nosso MBA, que é além da sala de aula, é a troca de experiência que você falou aí, que tem, né? Ali de vez em quando o pessoal coloca alguma coisa no grupo do WhatsApp. isso, Acho que vocês também conversam muito no privado entre vocês, né? Porque por isso. mais que as aulas sejam remotos, online, vocês estão conectados. E o legal é que você fala com gente do Brasil todo. Então tem um lado até, digamos, bom que você não está necessariamente falando com o teu concorrente de praça, né? Então não é o cara que está ali do lado competindo contigo diretamente. É eu e você aqui, por exemplo, eu aqui em Santa Catarina, você em Natal. A gente não é concorrente, entendeu? Vamos se ajudar. É isso aí. Então isso é muito legal. E assim, Júlia, só para finalizar aqui, que eu queria deixar até para o final, né? Mas assim, por trás de tudo isso aí, se eu não tivesse uma parceira que eu tenho, uma namorada, eu tenho uma namorada aí, viu, Júlia? São 36 anos de namoro. Opa! Minha esposa, que é a base de tudo isso aí, que sempre me apoiou. Eu acabei não falando aqui, mas foram 25 mudanças que eu fiz na minha vida, né? Então, ela Nossa, sempre me acompanhando. que A legal. 25ª foi agora para Natal. E toda vez que eu estava na dúvida, ela sempre, não, não, vá que eu tô com você aqui. Então, assim, é uma pessoa que, Base forte, além de eu né? amar muito, além de eu amar muito, é uma pessoa que é meu braço direito, é meu porto seguro. Então, assim, um beijo para ela aí, né? Ela deve estar assistindo aí também. Isso é muito importante, você ter um apoio da família também, tá? Uma base estruturada. Com Isso te ajuda certeza. muito também na tua vida E profissional. aquilo que você falou, que no fim do dia, é o teu propósito, né? É o De meu você propósito. tá com a família, tá unido, porque E, a vida passa tudo muito rápido, né? E essas pessoas que vão caminhando ao seu lado ao longo da vida, elas vão acompanhando a tua biografia, né? Então, olha e que legal, um relacionamento tão longo, né, entre vocês dois. Com certeza vocês é meu viram várias fases um do outro, né? e é minha coach, tá? É minha coach, Legal. rapaz. E quando ela É puxa a brava? orelha. Quando não, às vezes eu tô no telefone bravo, olha, você não fala, devia ter falado desse jeito, não. Fala assim, tal, pô, realmente você tem razão. Pô. Aí eu fico arretado quando ela me puxa a orelha, mas é porque ela estava certa. Se eu me arretei é porque ela estava certa, entendeu? É, Então, assim, é uma pessoa maravilhosa, é a minha base. isso é Então é muito, isso aí, muito dona legal. Júlia. Faz toda a diferença. Muito bem, então Obrigado. vamos encerrar a nossa live. Extrapolamos um pouquinho o tempo, né, do que eu te falei, mas é que o papo estava muito bom. Então agradeço muito você, Rogers, por ter topado a live hoje aqui comigo, o pessoal que ficou aí online também. E vamos aí compartilhar coisas boas, né? Então, Muito só te obrigado, deixar um Júlia. Eu que agradeço. abração. Eu que É, agradeço. Uma honra, tá? E até a próxima, tá bom? valeu, valeu, até a próxima e boa noite para todo mundo aí. Bom descanso. Um abraço, tchau. Até mais, tchau, tchau.